Aí conseguiram mais uma coisinha também. Conseguiram que toda a cadeia funerária ficasse na mão deles. Então, eles têm a funerária, eles têm a floricultura e a cova. E o transporte do morto. Criaram uma espécie de monopólio da morte aqui na cidade do Rio de Janeiro, como não existe em nenhuma outra cidade do Brasil. Eu fiz acusações, todas com prova, contra ele. Talvez a maior preocupação dele no momento seja a questão que pouquíssimas pessoas sabem, mas é um assunto do maior interesse público, especialmente dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, que é a concessão que o irmão do Eduardo Paes fez pela parte de uma empresa do grupo BTG Pactual dos cemitérios da cidade do Rio de Janeiro. Os cemitérios antes pertenciam à Santa Casa. Mais um processo, ó. Rafael Faria, fala pro teu advogado que esse canal aqui abre espaço para os convidados. Não me arroga em processo, não, você não tem que pagar advogado, cara. Pô, o senhor André Esteves aí, cara, deve ter dinheiro para gastar com advogado. Mas esse assunto aqui, só para você entender, esses cemitérios do Rio de Janeiro, o São João Batista, o cemitério do Caju, todos os cemitérios da cidade do Rio, pertenciam à Santa Casa de Misericórdia, que fazia um trabalho fraco, ruim. Mas, pelo menos as pessoas pobres, eram tratadas com decência, podiam fazer o sepultamento de um parente. Então, houve uma denúncia feita por um grupo de pessoas que estavam interessadas por trás dos panos. Então, o Eduardo Paes fez a concessão para duas empresas. Elas hoje administram os cemitérios do Rio e, hoje em dia, uma pessoa passa as maiores humilhações para sepultar um parente quando consegue ter dinheiro. Só que o processo licitatório foi feito da seguinte maneira: para estruturar uma licitação ou uma concessão, a prefeitura normalmente faz através dos seus órgãos. A prefeitura deu para uma empresa chamada Ascentory. A Ascentory é uma empresa do grupo BTG Pactual. A Ascentory, então, preparou tudo e várias empresas do Brasil inteiro tentaram entrar, mas eram ora desclassificada, ora impedida e impugnada, até que sobrassem aquelas que a Ascentory e o Eduardo Paes queria. A Rio Pax e a Reviver. A Rio Pax pertence a um cidadão chamado Monge, apelidado pelo Fantástico, numa reportagem há alguns anos atrás, como o Anjo da Morte. E o grupo Reviver pertence à família Aquino, aquela que tem o cueca de Alcatrão de Solão da Barra, vodka, Kovac, Ice, né? É dona da empresa União Norte, que tem contratos milionários com a Prefeitura do Rio, de coleta de lixo em várias prefeituras, e essas duas empresas hoje controlam todos os cemitérios do Rio. E o que elas fizeram? Alguns decretos que o prefeito assinou. Por exemplo, um decreto obrigando você a pagar uma taxa de manutenção de sepultura. Se você não paga a taxa, você perde a sepultura. Todo mês você tem que pagar a taxa. Eles criaram uma outra modalidade inédita, que é o ITBI de sepultura, Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Então, se você vai transferir para alguém a sepultura, paga a taxa para essas empresas. E conseguiram mudar o dicionário brasileiro. Porque o dicionário brasileiro diz que perpétuo significa para sempre. Então, tem famílias que adquiriram sepulturas perpétuas, como cadeiras cativas do Maracanã, são para sempre, quem adquiriu. Eles mudaram a lei e agora é só até a segunda geração. Então, você comprou lá um jazigo perpétuo, né? Vai até seu filho. Do seu filho retorna para a empresa, né? E a empresa pode vender para outra pessoa. E conseguiram algo assim, que eu diria a você, surreal. Coisa que nem morto acredita.
eles conseguiram provar que, mesmo morrendo essa quantidade de gente toda que morre todo dia no Rio, mesmo cobrando essas taxas todas que eles cobram, o serviço que eles estavam fazendo dava prejuízo. E pediram, através de um processo administrativo, que o que eles tinham que pagar à prefeitura de outorga da concessão, eles não precisavam pagar mais. E a prefeitura aceitou. Ou seja, o negócio oferecido pelo Eduardo Paes e gerenciado pelo irmão do Eduardo Paes, que é sócio do BTG Pactual, junto com o André Esteves, é um grande negócio. Você não paga a prefeitura, você fica com todas as taxas. E aí ele conseguiu algo ainda mais cruel. Antigamente, no tempo da Santa Casa, quem dava aquela declaração de que a pessoa era pobre e tinha que fazer o sepultamento social mais barato, era uma assistente social designada pela prefeitura. Agora não. Agora é a própria empresa que diz: eu acho que você não é pobre. Você vai ter que pagar. Aí conseguiram mais uma coisinha também. Conseguiram que toda a cadeia funerária ficasse na mão deles. Então, eles têm a funerária, eles têm a floricultura e a cova. E o transporte do morto. Criaram uma espécie de monopólio da morte aqui na cidade do Rio de Janeiro, como não existe em nenhuma outra cidade do Brasil. O Eduardo Paes, com essa atitude, ele não prejudicou só pobres, não. Os pobres foram os mais prejudicados. Mas rico ou pobre, um dia vai morrer. Todo mundo morre, inclusive o Eduardo Paes. Mas ele vai ter dinheiro para pagar o sepultamento dele. Eu quero saber a mocinha lá da Maré, o senhor lá da Rocinha, o cidadão que mora ali numa comunidade, como é que ele vai fazer? Né? Então, só explicando a você que provavelmente o processo pelo qual você foi chamado aqui no seu programa, da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre esse assunto rapidamente, mas disse, uma das maiores mutretas praticadas pelo senhor André Esteves, junto com o senhor Guilherme Paes, o seu sócio, irmão de Eduardo Paes, foi a privatização dos cemitérios. Privatização é uma palavra aqui forçada, porque na verdade foi uma concessão. Né? Ele fez uma concessão por 30 anos. É quase que uma geração. Então deve ser isso. Eu li a decisão do juiz. O juiz concedeu, uma juíza, Tribunal de Justiça do Rio, concedeu a liminar. Os 2 podcasts seu aqui foi tirado do ar por decisão judicial. Deixa eu falar uma coisa. Não há nada que incomode mais do que a verdade. Mas deixa eu te falar. Eu acho que agora você resolveu o nosso problema. Por quê? Porque você falou com detalhes, né? A decisão da juíza, ela atendeu a liminar dizendo que no vídeo não tinha elementos, não tinha prova, não tem nada, né? Que o senhor poderia estar fazendo uma acusação sem provas. E para evitar o prejuízo, né, ao dano da imagem dos senhores que você acabou de citar, ela tirou o nosso vídeo inteiro. Não só o nosso, em vários outros canais que você frequentou. Porque todas as decisões de tirar programas meus, eu reverti todas elas no Supremo Tribunal Federal. Pois é. Eu recorri para o STF e o STF adotou a súmula que veda censura no Brasil. Censura no Brasil é proibido. Você quer me processar? Você pode me processar por calúnia, por injúria, por difamação. À vontade. Agora, proibido eu falar? Não pode. Ah, eu peguei mentira. Processa. Ah, ele me caluniou. Processa. Tá tocando aí, ó, o telefone aí, ó. Eduardo Paes ligando já. Não. André Esteves, então, não? Vou nem dizer quem é. Ó, chamada de vídeo. Ali, Dudu. Dudu? Será que é o Dudu que eu tô pensando? Ih, rapaz. Deve ser o Dudu. Ele já tá vindo aí, vai te esperar. Mas é isso, garotinho. Então, olha só. Eu acho que agora... O Dudu só vem se o Pedro Paulo deixar. Não é, porque senão... É o Pedro Paulo que manda? Não, é porque estão sempre juntos, né? Ó, vai me arrumar mais um processo agora. O que isso? Mas olha só, garotinho... Os caras não andam juntos, são parceiros, pô. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você falou agora do cemitério aí, até por interesse público e meu também, já que eu tô aqui te dando espaço para falar... Se você pedir o pessoal
que está ouvindo a gente e que já teve que sepultar alguém para mandar uma mensagem para cá, você vai ver como é que vai chover de gente que vai dizer esse negócio de cemitério do Rio de Janeiro é uma máfia. Máfia da morte. É a máfia da morte. Tá. Mas aí a juíza quer saber quais são as provas. Você tem provas para apresentar no processo? Umas 2.000 páginas, se ela quiser. Tá. Mas tudo isso aí que você está falando é ilegal? Ou é formal e eles vão falar assim, ó, não tem nada de ilegal. Tudo ilegal. Tá tudo dentro da lei. Tudo ilegal? Tudo ilegal. Ué. Licitação viciada, licitação direcionada é crime. O tribunal anula. Não anulou. Você cobrar taxas para, vamos dizer assim, questões que não estavam estabelecidas no edital, tem que ser anulado. É ilegal. Não é crime, mas é ilegal. Se é ilegal, não pode cobrar. Né? Então está cometendo um abuso de autoridade do poder público. Né? Mas o Glauber, feliz daquele como eu, como você, como outros, que somos processados numa sociedade de canalhas. Nós devemos dar graças a Deus. Eu tenho um quadro, você pode até não acreditar, mas um dia você vai na minha casa lá em Campos, você vai ver uma parede. Vou não, candidato. Vai. Vou não. Um dia que você for lá, você vai ver uma parede, você vai ver o que é isso aí. Eu, ao invés de colocar aqueles diplomas de deputado, governador, eu botei todos os processos dos canalhas que me processaram. Mas que honra ser processado por Sérgio Cabral. Tu mora numa mansão gigantesca, então, né? É uma puta de uma casa, né, irmão? Aí já paguei. Olha só, olha a honra do cara que é processado por Sérgio Cabral. Como eu fui. Adriano Anselmo, né? Me processou. Vê a honra que eu tenho de ter sido processado por Bacelar. Já imaginou? Hoje o cara está vendo assim, poxa, o garotinho tinha razão. Que honra que eu tenho de ser processado pelo TH Joias. Me processou. Pois é. Eduardo Cunha me processou. Você acha que eu fico triste com isso? Eu fico feliz. Meus filhos vão saber que eu não fui cúmplice da sociedade hipócrita do meu tempo. Onde os homens de bem, na verdade, não passam de bandidos moralistas que se fingem de homens sérios até ver o primeiro milhão na sua frente. É só isso. Mas tu já viu quantos milhões na tua frente? Olha, muitos. O problema não é ver, é pegar. Eu não peguei nenhum. Eu moro na mesma casa. Quando eu estou aqui no Rio, você pode perguntar, vai lá no Hotel Regina ou no Hotel Escorial, que é onde eu fico.